Bem, hoje nós temos pela frente a segunda parte do nosso estudo no livro do profeta Abacuque. Inicialmente nós trouxemos algumas informações básicas sobre o livro. Isso ocorreu no estudo anterior. Mas durante todo o decorrer do estudo, nós iremos acrescentar novos detalhes que irão nos ajudar na compreensão deste livro. E dentre muitas outras informações e detalhes que são importantes, eu quero destacar alguns hoje. Primeiramente, dizer que Abacuque é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Também nós podemos dividir o livro em 3 partes distintas. Isso é importante quando nós estamos diante de um estudo bíblico. Se nós seguirmos a própria divisão natural do livro, nós teremos então uma divisão em 3 partes, onde cada capítulo suporta uma dessas divisões. Contudo, nós encontraremos em cada parte dessas divisões subdivisões que irão nos ajudar a encontrar uma compreensão maior do livro. Quanto ao estilo literário, sabemos que se trata de profecia, mas a profecia de Abacuque pode e deve ser vista em 3 estilos diferentes. O trecho do capítulo 1, versículos 2 até o capítulo 2, versículo 5, nós encontramos um tipo de diálogo entre o profeta e Deus, que parece refletir algumas porções do 2º capítulo de Jó. A passagem do capítulo 2, versículo 6 até o final, versículo 20, é o pronunciamento de 5 ais contra uma nação iníqua, muito parecida, ao estilo de outros livros proféticos do Antigo Testamento. E o 3º capítulo é um longo poema, até certo ponto muito semelhante ao livro dos Salmos, na forma que nós encontramos. Aparentemente dando a ideia de como tendo um uso litúrgico. Também vale a pena dizer que, mesmo diante desta divisão natural do livro, o conteúdo do livro apresenta uma unidade, ou seja, foi escrito pela mesma pessoa, diante de uma circunstância vivida por esta mesma pessoa, e especificamente tem um único propósito, o propósito de anunciar a vontade de Deus, de mostrar, revelar aquilo que Deus estava por fazer em favor do seu povo, e isso é importante para que nós possamos então ter uma compreensão e tirar lições para a nossa vida. Então nós temos diante de nós o livro do profeta, que apresenta um cenário que é lastimável, porque a situação do profeta em seu tempo era de total devassidão, onde o progresso do mal era assustador. O mal, ele crescia de uma forma assustadora. E isto era algo que martelava na mente do profeta, fazendo com que ele levantasse alguns questionamentos, que por muitas das vezes são os mesmos que os nossos quando nos deparamos diante de situação semelhante. Principalmente nos dias de hoje, quando o mal também cresce de forma assustada. E aí surge um questionamento do tipo: por que os justos sofrem? Por que Deus não age diante de tantas calamidades e injustiças sofridas por aqueles que o servem? Até quando o sofrimento e a dor irão dominar mesmo sobre a vida de pessoas consideradas como sendo boas? Pessoas que vivem de forma correta. E para que nós possamos então ir em busca de respostas para perguntas tão complicadas como essas, necessário se faz olhar um pouco para a história por trás deste período vivido pelo profeta. A história que antecede esses dias vividos pelo profeta, ela traz para nós como pano de fundo um esclarecimento muito relevante
bem relevante para que nós possamos entender a causa, o motivo pelo qual essas coisas estavam acontecendo. Naquela época, Israel estava dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E há mais ou menos 120 anos passados deste tempo, devido pelo profeta, o Reino do Norte havia sido tomado pelos assírios, um povo extremamente cruel. Samaria foi invadida e levada cativa. O registro encontrado no capítulo 17 do segundo livro dos Reis nos mostra com pormenores o ocorrido e também nos relata o motivo principal pelo qual esse fato se deu. Então eu gostaria de chamar agora a todos para a leitura no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Nós iremos ler todo o capítulo. Eu gostaria da sua atenção, então, para este relato. E a palavra do Senhor diz assim, então, no segundo livro dos Reis, capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirava do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticavam mal secretamente contra o Senhor seu Deus, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhe entreguei por meio de meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados que não confiaram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhes ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e fizeram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e em poste sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus.
seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram ao rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os serfavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdotes nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme o costume das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhes oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos e às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem a outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Samaria era então, naquele período, a capital do Reino do Norte, enquanto que Jerusalém era a capital do Reino do Sul. O Reino do Norte caiu pela desobediência do povo, enquanto que o Reino do Sul ainda por um pouco de tempo se manteve de pé. Contudo, pelos mesmos motivos, a situação para os sulistas não seria diferente daquela vivida pelos conterrâneos nortistas. Deus traria julgamento, punição também para o Reino do Sul.
e nos mesmos moldes do que ocorrera ao Reino do Norte, ou seja, através de uma nação ímpia. Pois do mesmo modo como os reis do Norte governaram o povo de Deus, os reis do Reino do Sul também procederam. E tudo isso com a participação de grande parte do povo. E o profeta, então, Abacuque, vivenciou esse momento de total depravação no meio do seu povo, no Reino do Sul. E ele questionou a Deus o fato do Senhor não agir para mudar o quadro. Isso revela para nós que o problema do mal é algo bem antigo, desde sempre. É algo que incomoda e levanta muitos questionamentos ao ser humano. E aqui nós temos então dos versículos 2 ao versículo 4, nesse primeiro livro do profeta, no primeiro capítulo do profeta Abacuque, algumas indagações do profeta. Nós encontramos aqui o profeta fazendo perguntas, questionando. O texto, ele diz assim para nós, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4 do profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Até quando, Senhor? Até quando? Vamos orar. Senhor Deus, nós te rogamos graça e misericórdia para esse tempo. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, porque nós queremos ouvir, ó Deus, a tua fala. Queremos entender, ó Deus, a tua fala. Há momentos, ó Deus, na nossa vida que questionamos, há momentos que não entendemos, mas, ó Deus, precisamos ouvir a tua fala. E nesta hora, Deus, queremos te pedir, fale conosco, por meio da tua palavra, por aquilo, ó Deus, que o Senhor já revelou e que está diante de nós, ó Deus, escrito nas sagradas letras, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que nos serve, ó Deus, como guia, que nos serve, ó Deus, para orientação da nossa vida diária. Ajuda-nos, ó Deus, em tempos tão difíceis como os nossos, quando da mesma maneira nós também perguntamos ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando iremos vivenciar o que temos vivenciado? Até quando, Deus, iremos ver o que nós temos visto? Até quando, Deus, iremos suportar o que temos suportado? Por isso, Deus, fala ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Seja misericordioso para conosco. Faça-se a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até quando, Senhor? Aqui nós temos uma espécie de apelo do profeta, que clama diante dos males que ocorrem ao seu redor. E o que estava ocorrendo era destruição, violência, ultraje, conflito, muitos atos brutais. Não havia misericórdia. Coisas desse tipo eram comuns. E estas coisas certamente trouxeram angústia para o homem de fé, pois traz consigo uma questão atormentadora. Como pode um Deus bom e onisciente manter-se inoperante diante de tal tragédia? Diante de calamidades, diante de momentos complicados, como este vivido pelo profeta. A grande questão levantada pelos não crentes é exatamente esta: se Deus existe e diz que ama os seus, por que deixa
os seus sofrerem tanto diante de um mundo mau? Este é um questionamento que vem de fora, mas que também nos atinge por dentro. Porque esse é um questionamento comum a nós. Porque sofremos. Até quando iremos viver debaixo de sofrimento? Como ser humano, Abacuque procura por respostas diante de problemas que parecem não ter uma solução. Mas não há como negar o sofrimento. Ele existe e está perto de nós. Ele existe e nos atinge de forma implacável. Abacuque estava vivendo, ele fazia parte do povo. Ele era alguém que estava sendo atingido. Ele estava sofrendo. Ele estava contemplando o sofrimento do seu povo, mas sofria juntamente com o seu povo. E outro questionamento do profeta é: por que Deus não ouve, não atende a minha oração? Talvez seja maior o sofrimento quando entendemos que Deus parece não ouvir a nossa oração. Talvez esse sofrimento de não ter as suas orações ouvidas por Deus, ou pensar assim, seja maior do que o sofrimento que o cerca, mediante a circunstância, mediante o momento. Então, o profeta, ele clama por justiça, ele intercede àquele que pode fazer justiça e nada acontece. Ele clama a Deus, ele clama ao Senhor pedindo: Senhor, faça algo. Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não vê? Até quando? Até quando eu vou estar clamando? Até quando eu estarei clamando e o Senhor não responde? Então o silêncio de Deus torna-se apavorante, porque o medo se impõe e a angústia gera aflição de espírito. Quando não sentimos a presença de Deus, quando parece que Deus está ausente, somos atormentados por um medo terrível. Porque nós temos então a ideia de que não há solução. Porque a nossa esperança está em Deus, mas se Deus é inoperante, ou se Deus está inoperante, se Deus não está agindo em nosso favor, se Ele não está ouvendo o que temos passado, que temos clamado, a esperança se esvai, e aí o pânico, o terror toma conta. Por isso o profeta pergunta: até quando? Até quando? Agora no versículo 3, temos o profeta dizendo: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Ou seja, porque assisto o que eu não gostaria de estar vendo. Então a perplexidade, ela toma conta do profeta. A iniquidade e a violência tomam conta de tudo. Quem sabe, se não fora nesse tempo que surgiu o jingle, né? Tão cantado nos dias de hoje, está dominado, está tudo dominado. Pois o mal cercava Jerusalém por dentro e por fora, ou seja, o mal estava dominando. Não só pelo lado de fora. Jerusalém estava às avessas. Conforme o relato do segundo livro dos Reis, capítulo 17, Judá também andava distante dos caminhos de Deus. Judá também estava de cabeça para baixo. Judá também estava participando do mal. Fazia coisas erradas. Os líderes governavam para si mesmos. Então o mal não era algo apenas que estava do lado de fora dos muros,
mas também estava dentro, entre o povo de Deus, aqueles que diziam ser os representantes de Deus. E aí, irmãos, surge uma outra questão: a omissão divina. E a omissão divina, ela é paradoxal. Não é possível que Deus permita e até compactue com o mal, não agindo de forma contrária, a fim de combatê-lo. O profeta se vê então diante de um mistério nefasto. Os seus olhos e mente não captam o verdadeiro teor dos fatos vivenciados por ele. Porque Deus não age. Deus não está fazendo nada. Deus parece que não vê o que o profeta está vendo. Havia destruição, havia violência, conflito e luta por todo lado, e Deus não agia, Deus não fazia nada. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, comentando sobre este versículo, cita a frase parafraseada de Dostoiévski, um filósofo e jornalista russo, tido como fundador do existencialismo, em seu livro Os Irmãos Karamazov, que diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, quando se perde o senso de Deus, quando Deus não se faz presente, ou se tem a ideia de que Deus não se faz presente, qualquer coisa pode ser feita. E aí nós perdemos todo o senso da moral, dos bons costumes, da vida santa, do que é correto. E aí tudo é permitido. Tudo pode ser feito, porque não há alguém superior que esteja olhando para essas coisas e o nosso nível vai abaixo. Porém, no caso do profeta Abacuque é bem diferente, pois o profeta tinha certeza da existência de Deus e por isso a sua perplexidade é aumentada diante dos fatos. O profeta tinha uma convicção no seu coração, ele sabia da existência de Deus. Existe um Deus no céu, existe um Deus que contempla os bons e os maus. Existe um Deus que vê todas as coisas e que nada passa despercebido aos seus olhos. Um Deus que vê tudo o que acontece. Um Deus que conhece cada milímetro da sua criação. Um Deus que não passa despercebido diante dele uma folha que cai de uma árvore, um fio de cabelo que se perde da nossa cabeça. Deus sabe quantos pardais estão vivos. Deus conhece todas as coisas. Um Deus que é Senhor absoluto. Então, como pode esse Deus compactuar com o mal? Porque se ele é omisso, se ele não faz nada, a própria Bíblia nos ensina, nos mostra que a omissão é pecado. A omissão é você estar concordando. Quando você se omite, quando você fica em silêncio, quando você não toma uma atitude contrária ao mal, significa que você está concordando. E aparentemente, e é bom dizer aqui que é somente de forma aparente mesmo, parece que Deus está sendo omisso. A princípio, a ideia que se tem é essa, de que há omissão da parte de Deus. Mas o versículo 4 vai nos ajudar
a começar a entender sobre o assunto. Versículo 4, ele diz: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Aqui há uma questão de causa e efeito. E, novamente, pela leitura dos textos em 2 Reis, 2 Crônicas, Jeremias, Lamentações, nós podemos entender melhor sobre a condição de Judá nos dias do profeta e dias que também o antecederam. O abandono da lei e seus ensinamentos, o suborno, a corrupção, a imoralidade, a licenciosidade, a falta de critérios, o poder exacerbado, a falta de temor a Deus, a opressão aos pobres, foram as causas do afrouxamento da lei, as causas deste abandono das coisas de Deus e também de Deus os ter deixado, Deus os ter abandonado, tornando os ensinos de Deus, a vontade de Deus estabelecida, ineficaz, obsoleta, pervertida, distorcida, sem sentido, abandonada. Porque Deus havia prometido ao seu povo cuidar do seu povo, proteger o seu povo, mas Deus também havia estabelecido que para isso era necessário que o seu povo permanecesse fiel, que o seu povo continuasse firme, guardando suas leis, seus ensinos, sua palavra. Na época de Abacuque, o nome de Deus ainda era usado, mas tão somente para defender os interesses particulares daqueles que se intitulavam representantes de Deus. E assim como o tudo está dominado, o ditado farinha pouca, meu pirão primeiro, poderia ter surgido nesse tempo. Pois naqueles dias, os judeus haviam se tornado em ateus práticos, vivendo de acordo com seus próprios interesses, o que de fato era o seu Deus. Por isso, a justiça nunca era manifesta, por isso Deus os deixou à própria sorte. O tempo de Abacuque era um tempo de total decadência espiritual, um tempo de abandono dos ensinos do Senhor, da sua palavra. E mediante tudo isso, todas essas situações vividas nos dias do profeta, nós podemos então tirar lições para nós hoje. E nós poderíamos aqui então selecionar muitas e tantas lições, mas por uma questão de tempo eu quero elencar algumas que julgo ser de maior relevância para a nossa realidade nos dias de hoje. Principalmente para nós aqui, a 8ª Igreja Batista de Jardim Catarina, mas para todos quantos possam ouvir esta mensagem também. Acredito que são lições importantes. A primeira delas é que a Igreja de Cristo é suscetível a erros. Assim como os israelitas, os cristãos também podem entrar por um caminho diferente daquele que é o caminho proposto por Deus. A igreja ela está sujeita a falhas. A igreja do Senhor, se não estiver atenta, ela pode tomar um rumo diferente daquele que é o propósito de Deus para a sua existência nesse mundo. Eu também preciso lembrar que eu sou igreja. E por esse motivo eu devo ser vigilante em observar os ensinos do Senhor registrado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, palavra de Deus, precisa ser algo que deve caminhar lado a lado na minha vida, deve estar sempre ao meu lado, mas não apenas como um livro. Ela precisa ser lida e precisa ser praticada. Eu preciso estar sendo orientado por ela. Eu preciso lembrar do que está escrito no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa estar firmada em mim. Precisa ser algo praticado por mim. Precisa ser algo
algo praticado por nós como igreja. O segundo ensino é de que nem sempre Deus responde às nossas orações. O tempo de Deus não é como o nosso e ele pode muito bem ficar em silêncio, porém não significa que ele esteja omisso. Ele é onipotente, onisciente e onipresente em toda e em qualquer circunstância. Como exemplo, nós podemos olhar para os casos de Jó, Marta e Maria. No caso de Jó, parece que Deus não respondia ao seu servo. Parece que Deus não agia em favor do seu servo. Seus amigos questionaram sobre isso. A esposa de Jó chegou a dirigir-se a ele dizendo: olha, abandona esse teu Deus e morra. Porque esse teu Deus não faz nada por ti. Esse teu Deus não atende a sua oração. Quantos hoje agem da mesma forma? Quantas vezes nós ouvimos, ou às vezes vemos por aí gente que diz: olha, se Deus não responder, o seu Deus não responde. Se na tua igreja o seu Deus não atende a sua oração, é porque ele não está presente. Caso de Marta e Maria, que enquanto seu irmão ainda estava doente, pediu para que chamassem aquele que poderia trazer o restabelecimento, a cura para o seu irmão. E Jesus estava bem próximo de Betânia, algumas horas de caminhada de Betânia. Porém, Jesus não foi. Jesus se permitiu a passar alguns dias, poucos dias, mas quando lá chegou, já não encontrou Lázaro com vida. Lázaro já estava sepultado. E como o próprio relato em João 11 diz que o seu corpo já estava em deterioração, já cheirava mal. Ou seja, humanamente não havia mais o que fazer. E segundo o conceito judaico, após 3 dias no sepulcro, não havia nenhuma possibilidade de ressurreição. Mas Jesus mostrou que ele tinha o controle, ele é Deus. E nós precisamos entender que nem sempre Deus responde às nossas orações da maneira como nós desejamos que elas sejam respondidas. Ele é soberano. O Senhor é soberano. E ele é soberano de toda a terra e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Uma terceira lição é que as Escrituras Sagradas são os únicos parâmetros para uma vida de fé que seja agradável ao Senhor. Precisamos olhar e nos lembrar dos erros cometidos pelos judeus no passado. Eles se deixaram conduzir por líderes que não obedeciam à palavra, mas que ensinavam seus próprios caminhos. Não fizeram separação entre o santo e o profano e ofereceram a Deus um culto pagão. Não deram ouvido aos alertas dos verdadeiros profetas do Senhor que anunciavam aquilo que Deus dizia. Eles gostavam de ouvir as lisonjas dos falsos profetas e suas mentiras baseadas em sabedoria humana. Eles ofereciam cultos a Deus de acordo com os seus propósitos e não de acordo com os decretos do Senhor de como deveria ser realizado o culto. Serviam a Deus de qualquer maneira, procurando mais a satisfação própria que a obediência a Deus. Descumpriram a parte que lhes cabia na aliança com Deus. Eram obstinados na prática do erro e tornaram-se adeptos do misticismo, também do ecumenismo, do liberalismo, do pragmatismo e tantos outros ismos que afastam os homens de Deus. Isso é muito sério. Quando o povo de Deus se afasta das Escrituras, que não coloca as Escrituras como única
regra de fé, de prática, de conduta. Quando a igreja mistura o santo com o profano, quando a igreja esquece de Romanos 12, que nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas renová-lo, transformá-lo pela mudança do nosso entendimento. Quando a igreja é moldada pelos padrões e costumes do tempo em que vivemos, esse é um problema sério que pode trazer consigo grandes problemas, que pode ser a causa de grandes problemas para o povo de Deus. Um outro ensinamento é que o sofrimento é algo inerente a todos nós, indistintamente. É triste ver que em nossos dias, tantos conceitos paganizados dentro da igreja, entre os quais a ideia de que o crente não sofre, ou o conceito budista de que o mal seja algo subjetivo, ou seja, nós podemos controlá-lo. Esta é uma das grandes heresias praticadas em muitos arraiais ditos evangélicos. A negação do mal. Não, eu não aceito sofrimento, eu não aceito dor. O mal não existe para os crentes. O crente supera tudo isso. Quando fazem isso, ou quando fazemos isso, nós tiramos o mérito e a glória de Cristo na redenção que foi alcançada com o seu sofrimento e morte. Jesus sofreu por nós. E a Bíblia diz que nós também iremos sofrer. Pedro nos alerta quanto a isso. O próprio Jesus nos ensina sobre isso e nos diz sobre isso. Ele diz que no mundo haveríamos de passar por aflições, teríamos aflições, sofreríamos aflições, mas que nós deveríamos manter firme a nossa fé, ter bom ânimo, porque ele venceu e nós também somos vencedores. Um quinto e último ensino para esta noite, ou para este estudo, é que Deus é o juiz supremo e no tempo certo trará justiça sobre a terra. O soberano juiz de toda a terra tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, temos o seguinte registro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. O silêncio de Deus precede o seu juízo. Nem sempre, o silêncio significa que tudo está perdido. No caso nosso, da igreja, do povo de Deus, temos que ter essa convicção. Há um justo juiz, supremo, Senhor, soberano, que está diante de todas essas situações que nós temos vivido, que nós temos passado, principalmente aqui para nós, 8ª Igreja Batista Jardim Catarina, o nosso bairro, a situação que nós estamos vivendo, de muitas das vezes não podermos nem ir para o culto ou vir para o culto, somos impedidos de vir para a igreja, de nos reunir como igreja, pelas circunstâncias que nós temos vivido em tempos de extrema violência, em tempos quando tudo está dominado, quando o mal tem dominado, mas existe um Deus que é soberano e que cuida do seu povo, cuida de mim, cuida de você, cuida de nós, e que no momento certo trará consigo o seu juízo. E nós precisamos confiar nele, acreditar nele, firmes, certos de que Ele, o Senhor, o juiz supremo de toda a terra, está no controle de toda e qualquer situação. Eu gostaria então de finalizar dizendo para que possamos ir para as nossas casas, cientes de que há um Deus reinando, mesmo quando não exista nenhuma indicação disto.
mesmo quando pareça que o mal está prevalecendo. Há um Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor, e Ele está no controle. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos firme cada vez mais na rocha, que é Cristo Jesus, e que nós possamos estar prosseguindo em direção ao alvo, em direção a Cristo, nesta fé, a fé de que esse Deus é soberano e que nada passa despercebido aos seus olhos. Até quando? Não sabemos. Apenas devemos confiar no Senhor. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Amém e amém.